texto, fazendo um apanhado das Escrituras. E eu me deparei aqui no livro de Números e parece que não quis sair mais. Eu estou em Números, já tem quase 2 meses que eu estou no livro de Números, lendo, relendo. Meus queridos, é uma situação de calamidade. Os 40 anos do deserto, o livro de Números registrou tudo. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 33, vai falar todos os lugares de parada e de chegada que Israel passou 40 anos andando para cima e para baixo no deserto. Queridos, chegou um momento aqui que eu chorei quando Moisés, a Bíblia diz que ele se entregou tanto, irmã Jaqueline, irmão Santana, muito digno, diácono Adriel, um dos superintendentes da congregação Cidade de Deus. Moisés, ele se entregou tanto na obra. A vida de Moisés foi totalmente dedicada à obra. Ele desempenhou tudo que precisava na Bíblia. O nome dos 5 livros é chamado os livros de Moisés. O livro de Gênesis, que também é conhecido o Gênesis, escrito por Moisés. O livro do Êxodo, que também foi escrito por Moisés. O livro de Levítico, que também foi escrito por Moisés. O livro de Números, que também foi escrito por Moisés. E o livro de Deuteronômio, que também foi escrito por Moisés. E sem falar de alguns salmos que está lá. Nos salmos, tem 150 salmos no livro dos salmos. E um daqueles salmos é o de Moisés. O que nós vimos? Um homem, filho de seu Anrão. Seu Anrão teve 3 filhos. A menina mais velha chamava Miriam. Teve um outro chamado Arão e teve um menorzinho chamado Moisés, que antes não tinha nome, ele era chamado anônimo. A mãe, Joquebede, que era tia do próprio marido, o marido dela, seu Anrão, casou com a própria tia, registrado no livro de Números, capítulo 26, versículos 56 até 65. Fala que Joquebede era a tia do próprio esposo. Pronto, casou, lá vem os filhos. E nisso, Moisés, naquele negócio, Faraó quer matar os filhos de Israel, quer matar os filhos de Israel, quer matar os filhos de Israel. E nisso Deus fez Moisés escapar por 3 meses, foi para o palácio, depois a própria mãe foi contratada para cuidar do filho. E passou-se o tempo. Moisés agora já era doutor, tinha estudado na faculdade. E a mãe ensinava que ele era hebreu. O pai dele não era Faraó, não. A mãe dele não era a filha de Faraó, não. O pai dele era seu Anrão e a mãe era Joquebede. Então Moisés, ele cresceu sabendo a verdade. Ficou sendo sabido. A Bíblia fala que ele era poderoso em palavras e obras. E chegou o dia que Moisés, agora com 40 anos, queria libertar o povo. E achou que para libertar o povo era com a própria mão. E tem muitas vezes que nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Isso já tem acontecido, com muitos pode também ter acontecido comigo. E toda vez que nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, as coisas não funcionam bem. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, Deus ele garante a vitória para a igreja. E nisso Moisés, querendo resolver as coisas com as próprias mãos, ele teve uma experiência trágica. Ele viu em um dia um egípcio castigando um hebreu. E ele, naquele negócio, querendo apartar a briga, foi lá,
matou o egípcio para libertar o hebreu. Hebreu é irmão de Moisés, porque Moisés também é hebreu. No outro dia, Moisés achou que a briga tinha acabado. Isso acontece com a gente. A gente resolve um problema hoje e acha que no outro dia o problema acabou. Só que no outro dia aparece um outro problema. E nesse negócio de aparecer outro problema, temos que ter sabedoria para que esse outro problema venha a ser resolvido. O outro problema que aconteceu no outro dia é que a Bíblia diz que tinha 2 crentes brigando. Isso é a Bíblia que diz 2 hebreus brigando. Podem perceber que num dia anterior era um hebreu e um egípcio. Ele matou o egípcio, ok. No outro dia, agora já não era mais egípcio e hebreu, agora é 2 hebreus. Você já parou para pensar o que é 2 crentes brigando? Qual é o resultado disso? O que vai dar isso? Onde é que vai parar? Moisés chegou e tinha 2 crentes brigando. 2 hebreus. Moisés chegou e foi tentar apaziguar e disse: vocês são irmãos, vocês são hebreus, por que vocês estão brigando? Aí na hora que ele foi chamar a atenção, isso acontece com a gente, meu irmão. Quando a gente vai ouvir uma verdade, pode ser que às vezes a gente não gosta. Isso já aconteceu comigo, com quem de repente possa não ter acontecido. Ouviram a verdade que Moisés falou, a verdade para os 2 crentes, de acordo com a Bíblia, os 2 hebreus ficou empurrado, ficou com raiva. E ele olhou para Moisés e disse: você acha que você é o que aqui? Não, moço, vocês são hebreus, vocês têm que parar de brigar. Não pode brigar, não. Vocês não é crente, não são hebreus. Você está achando que você é o quê? Quem te colocou como juiz entre nós? Você está achando que eu não vi ontem você matando o egípcio? Olha aí, os 2 crentes estavam brigando. Veio um para tentar ajudar. E quando ele achou que estava ajudando, não ajudou não. Parece que só foi jogar lenha na fogueira. O outro crente ficou com raiva. O hebreu, que estava ali, era 2 hebreus brigando. Chegou mais um outro hebreu, Moisés, para aconselhar para parar de brigar. Na justa não era para parar de brigar? Era. Só que não parou. Aí quando não parou, Moisés chegou, irmão Renildo, irmão Santana, Deus abençoe vocês, eu sou grato, viu? Estou orando por vocês, sou grato, eu sei dos seus esforços. E aí a Bíblia diz que um deles, você ontem matou um egípcio, e eu agora vou aproveitar que você está querendo me chamar a atenção, pois eu vou falar com o faraó que tu matou o egípcio ontem. E não deu outra. Os 2 hebreus saíram correndo e foi contar para faraó. Para você ver, os 2 hebreus estavam brigando. Chegou mais um hebreu, Moisés, para aconselhar: para de brigar. E nesse negócio de tentar acalmar, para de brigar, ao invés da briga acabar, não acabou não. A briga espalhou. Os 2 saíram correndo para arrumar mais uma outra briga, só que essa briga agora se estendeu. Correram para poder falar para faraó que Moisés tinha matado um egípcio para salvar eles mesmos. Vocês estão percebendo onde é que eu quero chegar? Moisés lutando para defender eles mesmos e eles lutando para prejudicar Moisés. Num dia anterior, o egípcio está querendo matar o hebreu. Moisés matou o egípcio. No outro dia, está 2 hebreus brigando. Moisés chegou para solucionar o problema dos hebreus. Os hebreus, ao invés de agradecer e parar de brigar, não parou não. Saiu correndo e disse: vou te mostrar. Você está achando que você pode estar aconselhando nós? Não, você não é juiz nosso não. Não aceitamos você aqui não. Aí correu para faraó e disse: olha, aquele hebreu lá, o tal de Moisés, ele matou o egípcio. Aí quando isso chegou aos ouvidos de faraó, a Bíblia diz que faraó procurou matar Moisés. Vocês estão vendo onde é, irmãos, a situação? 2 hebreus brigando, aí chega um para resolver o problema. Eu não sei se você já percebeu, onde é que já passou até de jornal.
duas pessoas brigando, aí sai um vizinho de lá e fica no meio para apartar a briga. Quem morre? Duas pessoas estão brigando, aí alguém sai correndo de dentro da casa e diz: meu Deus, me acuda, eu vou correr lá agora, eu vou tentar ajudar a pessoa. Fica no meio dos dois que estão brigando, quem morre no final? Moisés se pôs no meio dos dois hebreus brigando. E aí agora, ó, quem quase morreu agora foi Moisés. Faraó ficou sabendo que Moisés tinha matado o Egito para salvar o hebreu. Mas você acha que isso passava na cabeça de Faraó? Faraó era egípcio. Como é que vai entender? Moisés matou o Egito para salvar o povo dele. Quer dizer que tem que matar o meu povo para salvar o povo dele? Não, vou matar ele. Mandou procurar Moisés por toda a parte do império. Só para você entender que desde lá no passado Moisés está lutando pelo seu povo. Irmão, minha irmã, às vezes você lutar pelo seu povo, lutar pelo seu esposo, varões, lutar pela vossa esposa, às vezes o resultado pode não ser naquela hora. Naquele momento você está tentando ajudar, você está tentando falar. E pode ser que o retorno pode vir para você de forma que você não aguardava aquele retorno. Você aguardava, às vezes, um reconhecimento, porque você está tentando ajudar. Mas pode ser que quem está sendo ajudado naquele momento não está sendo grato o suficiente. Só que Deus vai te recompensar. Porque o que você está fazendo não é para o homem. O que você está fazendo é para Deus. Embora você esteja tentando ajudar alguém, mas alguém não quer ser ajudado. Mas não deixe de ajudar. Se você está estendendo a mão para alguém e alguém não quer que você estenda a mão para ele ou para ela, não pare de estender a mão. Continue fazendo bem, continue aconselhando, continue falando, mesmo que o retorno chega como frustração. Você está tentando fazer o bem, mas alguém não está reconhecendo que você está tentando fazer o bem. Às vezes você está tentando abrir o olho de alguém, às vezes você está tentando ajudar alguém a se elevar espiritual, e esse mesmo alguém possa ser que não está te reconhecendo. Não pare de fazer o bem, porque você está fazendo para Deus. Ah, mas não me reconheceu. Faça para Deus. Eles não estão logicamente merecendo o meu empenho. Não faça para Deus, porque Deus vai te recompensar. Moisés fez o bem, não teve retorno. Moisés não parou de fazer o bem. Quando Faraó descobriu os casos de Moisés, mandou matar Moisés. E Moisés morreu. E era isso que Deus queria, que Moisés saísse dali. Deus estava procurando um jeito de Moisés sair do Egito. Vou te falar uma coisa. Tem coisa que acontece na nossa vida que às vezes a gente não entende. Por quê? Senhor, mas logo comigo. Eu esperava que seria de outra forma. Por que está sendo assim? Aí você passa às vezes o dia triste, às vezes a noite triste. Mas é porque você não está entendendo que há um propósito de Deus, não é do homem não. Há um propósito de Deus naquilo que Ele te chamou para fazer. Há um propósito de Deus. Deus vai fazer você entender que tudo que você está procurando fazer em prol da sua família, em prol da igreja, em prol do reino, em prol dos seus filhos, haverá uma recompensa. Isso que você está tentando descobrir hoje, que de repente você não tem uma resposta hoje, fica em paz. É como uma semente que se lança na terra. Essa semente não nasce na hora, mas vai nascer a seu tempo e haverá boa colheita, e você vai entender que vale a pena fazer alguma coisa, mesmo diante que o retorno não está sendo favorável. Moisés correu. Que negócio é esse? Tentar ajudar os amigos e agora os amigos tentando fazer o mal para ele? Tentar ajudar os próprios irmãos e agora os irmãos dedurando ele? Ele tem que entender que tudo que está acontecendo ali não é para o mal. O que está acontecendo ali é tudo propósito de Deus para Moisés chegar onde que Deus quer que ele chega. Aí quando Moisés saiu do Egito, ele parou numa terra chamada Midian. Era lá que Deus queria Moisés.
Midian, conheceu um homem lá, chamado seu Jetro, conhecido também como seu Reuel. E nesse negócio, esse Jetro tinha muitas filhas, e Moisés, jovem, solteiro, tinha 40 anos, mas era solteiro, era jovem. Engraçou com uma das filhas de seu Jetro, seu Reuel, e nesse negócio tem casamento. Eu não sei como é que era naquela região de Midian ali, a questão de casamento, porque no Brasil a gente sabe como é que é o casamento. O camarada gostou, casou, maravilha. Lá em Midian eu não sei, mas na maioria das regiões ali não era só olhar e gostar e casar, não. Era olhar, gostar, pagar e depois casar. Olhava, gostava e depois pagava. Pagava, é o dote. Vou dar um exemplo. Camarada tinha uma menina, um exemplo, de 20 anos. A menina quer casar, o camarada, um jovem apareceu lá, quer casar com ela. Dependendo das regiões do Oriente Médio, era assim. E ainda é em muitos lugares até hoje, na região do Oriente Médio. No Brasil não existe isso, mas lá existe. O pai quer receber o dote, é a cultura. O que é dote? É um pagamento, tipo assim, um reconhecimento que o pai criou aquela filha, 20 anos. Aí, digamos, no salário mínimo nosso aqui, digamos aqui, é só para nós entendermos o que eu estou falando, salário mínimo, R$ 1.412, um exemplo. Aí, vezes 12 vezes, vai dar um total mais ou menos de 16.944, mais ou menos, vezes 20 anos, ou seja, vezes 20, vai dar um total mais ou menos de 388.880, que é um dote de 20 anos, falando de salário mínimo, para um camarada casar com a filha de alguém na região do Oriente Médio. Isso é um exemplo que eu estou dando. Brasil não tem isso, mas lá tem. Então Moisés quer casar com uma das filhas de Jetro. Não sei se ele pagou dote, mas naquelas regiões tudo tinha que pagar. O camarada olhava, o camarada gostava e depois pagava, e depois de pagar, casava. Ok, beleza. Casou com a Zípora. Pensa pura, teve lá 2 filhos. Benção pura. E nisso não entendia o que ele estava fazendo ali perto do Monte Horebe. Ele só sabia que ele saiu correndo do Egito. Porque descobriu que ele matou um egípcio para poder livrar o próprio irmão. Você está fazendo algo para poder salvar alguém, livrar alguém, e esse próprio alguém tentando te prejudicar. Você que está achando que esse alguém está tentando te prejudicar, não está não. Na realidade, você está se aproximando cada passo, cada momento do propósito, do desígnio de Deus para a sua vida. Às vezes você acha, olha, não era para acontecer, eu fiz o bem e me deram mal. Não! Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Moisés chegou em Midian, nas mediações do Horebe, daqui a pouco, trabalhando, começou a apacentar lá rebanho, e apacentava para ali, para lá, e aquele negócio, trabalhando de dia e de noite. Chegou um certo tempo que ele viu, lá perto lá do Monte Horebe, que ele estava por ali apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote em Midian, que era a terra dos midianitas. Daqui a pouco ele vê o quê? Um arbusto pegando fogo. Irmão, Deus trabalha com cada coisa. Deus podia descer num trovão, não desceu. Deus podia descer no relâmpago, trovejando tudo, não fez isso. Deus foi lá com um pedacinho de árvore, um arbustozinho, fez pegar fogo. Tem coisa que Deus lida com menino espiritual, lida com menino também, trabalha como se fosse menino. Um arbustozinho pegando fogo. Moisés olhou, achou engraçado, irmã Maria Justa. Disse: ué, os fogos que Moisés conhecia era fogo que acendia e apagava, era normal. Um fogo que acende tem que apagar, irmão. Só que esse de Deus não apagava. Ficava aceso, e aceso, e aceso, e aceso, e aceso, e aceso, e aceso, irmão Jaqueline, irmã Leandra. E Moisés disse: que negócio é esse? Que o fogo está aceso, está aceso, está aceso, está aceso, e não consome, não apaga, não some. Aí eu vou aproximar. E era isso que Deus queria. Tudo que estava acontecendo com Moisés era uma forma dele se aproximar para mais próximo de Deus,
bondade, estou aqui. Mas eu tenho o chamado de pregar o Evangelho também. Tenho o chamado de pregador. Não posso me esquecer nunca disso. Deus chamou você para algo. Continue desempenhando o seu papel. Chamou você para cantar. Cante bem como você canta, porque Deus vai te recompensar com galardão. Deus te chamou para ensinar. Ensine bem da melhor forma que tu tiver, porque haverá galardão, recompensa para aquilo que você se desempenha na obra de Deus. Mesmo que alguém não veja, mesmo que alguém possa ser que nem lembra do seu nome, Deus te vê, Deus te lembra e haverá uma recompensa de Deus para você. Moisés se aproximou e uma voz disse: tira a sandália do pé. Ele costumava andar para tudo que é canto com sandália no pé, e a sandália que ele estava no pé era a sandália do Egito, porque ele saiu corrido do Egito, calçado e vestido. Deus diz: tira essa sandália do pé. Já começou a tirar as coisas do Egito do pé, para esquecer esses negócios de Egito. Vai tirando do pé logo aí, depois aos pouquinhos. Por que Deus não falou assim: tira tudo que está no corpo que é do Egito, irmão? Nem tudo é no estado. Eu não consigo fazer tudo no estado, nem você não. É de passo a passo. O mundo não foi feito em um dia só. É de passo a passo. De um dia, tira a sandália do pé. No outro dia, vem cá para o deserto. No outro dia, vai lá. No outro dia, vem cá. É passo a passo. Aleluia. E ele tirou a sandália e Deus disse: porque esse lugar é santo, e conversou com Moisés. Depois que Deus revelou tudo para Moisés, qual era o chamado dele, o porquê que ele saiu do Egito e estava ali, porque Deus arrumou o meio dele estar ali, porque de outra forma Moisés não teria tempo para Deus. Tem hora que Deus cria obstáculo para mim, para você, não que ele queira, ele permite obstáculo na minha vida, que eu olho e falo: Deus, meu Pai, eu estava em Belo Horizonte quase 20 anos, o que eu estou fazendo de volta em Teixeira de Freitas? Mas é aqui que Deus está me abençoando, é aqui que Deus está morando, é aqui que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, ok. Depois que ele entendeu todo o projeto de Deus, fez tudo que nós já sabemos, foi lá no Egito, foi com Arão, 10 pragas, e aquele negócio todo, Faraó querendo não soltar, soltou, depois veio atrás, morreu com seus exércitos no Mar Vermelho, e agora nós estamos falando que o povo de Israel está no deserto. Fala comigo, deserto. Meus irmãos, 40 anos andando no deserto. Aí Deus mandou contar o povo. Isso aqui eu falei uns dias atrás aqui. Contou, tribo de Judá, 74.000, ok? Issacar, 54.400, ok? Zebulon, 57.400. Rubem, 57.400, ou melhor, 46.500. Aí já foi descendo. Simeão, 59.300. E foi contando. Qual a próxima tribo? É Gade. Qual a soma? 45.650. E até agora a próxima tribo. Aí fui chamando a próxima tribo. Lá vem lá para cá Efraim. Contou Efraim. Ok. Contou Manassés, 32.200. Efraim. Foi contado. Aí até que desceu Benjamim, 35.500. E foi contando. Dan, 62.700. Azé, contou Azé lá, deu um total, mais ou menos, até que ao somar todas as tribos, a não ser Levi, foi somando todas as tribos, deu um total de 603.550, mais de 500.000 só de gente acima de 20 anos, sem contar mulheres nem crianças, ok. Aí nessa trajetória toda e tal, lá no final da linha, antes de chegar em Canaã, esses 603.550, irmã Maria, morreu tudo e não entrou na terra. Porque tinha uma regra de Deus para entrar na terra, apenas da glória. Tudo que você vê, se viu o gigante, não desanima não, da glória que eu mato o gigante.
gigante. Se viu montanha, não desanima não, sobe a montanha, desce vale, vai me adorando, vai me glorificando, que eu vou expulsando esse gigante, matando esse gigante, expulsando os demônios tudo, e eu vou dar para vocês a terra. Vocês só tem uma regra, quem é Deus, é acreditar na minha palavra, dar glória para o meu nome. Mas o povo não queria essa regra, irmão, de estar andando pela fé, dando glória, e as coisas não é fácil, camarada, é difícil estar dando glória toda hora, mas Deus quer que dá glória toda hora, diante, logicamente, Deus da minha vida, aleluia. Diante do vale, glória a Deus, Deus vai dizer no vale, que faz passar pelo vale. Diante da montanha, glória a Deus pela montanha, Deus vai subir a montanha e descer a montanha. Aí, diante de qualquer situação, diante da tempestade, diante do redemoinho, diante do sol quente, diante de qualquer circunstância, a água só tem maná, glória a Deus vai mandar. A água que é difícil vai ter, a rocha vai ser ferida a primeira vez, feriu a água da rocha, ou seja, feriu a rocha, lá vem a água, beberam. Aí está faltando isso, não está faltando, não, já está provendo. Daqui a pouco tem codorna, daqui a pouco vai ter uma nuvem para poder servir de refrigeração, e foi servido de refrigeração. Daqui a pouco vai ter ar quente, daqui a pouco ar-condicionado do povo. Tudo Deus provê no deserto. Sapato, como sapato, o sapato cresceu no pé, roupa cresceu no corpo. Então não falta nada. Deus só queria que desse glória, glória, glória e caminhasse 40 anos. Mas o povo murmurando, falando mal, não quer Deus. E por que diz? Não, eu não quero isso mais não. Como meu filho, eu não quero isso também, não quer dizer que eu não quero nada, eu só quero queixar. Então Deus foi vendo tudo aqui no deserto. Quando chegou lá no final, esses de 20 anos para cima, 603.550. No final de 40 anos, esses acima de 20 anos, não sobrou, só sobrou 2. Josué e Caleb, tirando esses 2 acima de 20 anos, não sobrou mais ninguém, morreu tudo. E outro detalhe que mais me incomodou aqui, é que Moisés foi junto. Não deles. Deixa eu ler a passagem aqui com você. Deus falando com Moisés. Moisés não ia entrar na terra. E Moisés dizendo: Deus, por que eu não vou entrar na terra, Deus? Eu passei os 40 anos, dei meu sangue por esse povo. Eu lutei por esse povo. Eu guerreei por esse povo, Deus. Quer dizer que eu não vou entrar na terra? Eu disse: não. Você, Moisés, só vai ver a terra, mas entrar na terra, tu não vai entrar na terra, não. Oh, meu Deus, deixa eu entrar. Eu lutei, já estamos pertinho. Deus deixou Moisés chegar pertinho, nas campinas de Canaã. Mas na hora de entrar, não entrou. Números 27, versículos 12. Depois disse Deus para Moisés: sobe ao monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto fostes rebeldes no deserto de Zim. Deus disse que Moisés também foi rebelde. E para mim não foi tanta rebeldia. Deus falou com ele: fala para a rocha. Ele foi e feriu a rocha. Teve uma vez que Deus falou: fere a rocha. Ele feriu a rocha. Mas nessa segunda rocha aí, de Meribá, não era para ele ferir. Era para ele falar. Alguém já conversou com pedra aqui, irmão? Era o que Deus queria que Moisés fizesse: conversar com a pedra. Alguém já conversou com pedra? Não. Porquanto fostes rebeldes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandato de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, para que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés preocupado com o sucessor. Deus mandou ele chamar Josué, filho de Nun. Ok. Mas a minha situação aqui é com Moisés. Irmãos, pensa comigo.
Você sabe o que é você acordar de madrugada? Moisés levantava de madrugada muitas vezes para orar. Moisés lutava a noite toda. Moisés dava qualquer problema pela manhã, chama Moisés. Dá qualquer coisa, chama Moisés. Faltou água, chama Moisés. Vai ter água, teve água. Tá faltando, o povo está querendo carne, chama Moisés. Ora Moisés, toma carne. O povo está querendo codorna, toma-lhe codorna. O povo está querendo maná, chama Moisés, toma-lhe maná. O povo agora está querendo tipo bolos de mel, chama Moisés, tem bolo de mel, como bolo de mel. O que está faltando? Está faltando uma coisa para as crianças. Ora Moisés, toma-lhe criança, sapato e roupa, e as roupas e as sandálias cresceram no pé das crianças. Chama Moisés, para tudo chama Moisés. E Moisés se sacrifica 40 anos pelo povo. Só que tem um detalhe. Aleluia. Tudo que ele fez, Deus reconhece. Mas quando Deus dá uma ordem, não pode deixar de fazer a ordem de Deus. Deus mandou Moisés conversar com a pedra. Se fosse eu e você, será que a gente iria mesmo falar com a pedra? Nem sei. Você conversaria com uma pedra? Acho que não, né? Era o teste. Deus falou, vai lá e fala com a pedra. Fala, conversa com a pedra. Depois que tu conversar com a pedra vai gerar água. Para ele foi mais fácil pegar um cajado e bater na pedra do que conversar. Muita coisa na nossa vida, às vezes Deus quer que eu converse, mas às vezes a gente acha que usar outros meios vai surtir mais efeito do que conversar, e não surge, porque Deus está querendo que conversa. Às vezes um diálogo resolve o problema, mas o diálogo hoje às vezes pode ser que nem quase se tem, e surgem muitas desculpas. Por que você não está conversando? Eu não tenho tempo de conversar. Ok, bom alegria, nota 10. Por que você não dialoga? Na correria, não tem tempo de conversar. Outro alegria, outra justificativa. Por que você não está tirando um tempinho para conversar com o seu próximo? Que é o próximo dentro de casa e em todos. Falar de Jesus também é conversar. Não tenho tempo não, minha vida é corrida. Mas rapaz, você está usando muito outros meios. Mas o diálogo não está tendo. Isso acontece comigo? Acontece. Com quem que isso não acontece? Você acha que eu quero ser hipócrita aqui? Não. Verdade. Se isso aconteceu com Moisés, meu irmão, o homem que via Deus face a face, cara a cara, é a minha preocupação, que temos que ter cuidado, porque Moisés lutou 40 anos e não entrou na terra. Eu estou trazendo palavra negativa? Eu não. Estou trazendo o que está na palavra. Para entrar no céu. Lutou a vida inteira. Deus desce da nuvem para conversar face a face com Moisés. E ainda chegou e falou, olha, diante de qualquer um, eu converso de outra forma, com sonho, eu mando o profeta falar. Mas com meu servo Moisés, com ele é diferente. Eu falo cara a cara. Só que quando chegou a hora de Moisés obedecer o que Deus mandou, irmãos, foi coisa simples. Qual que era melhor? Se Deus falasse assim, Moisés, fala com a pedra. Ô Moisés, carrega essa rocha nas costas. Qual que era mais maneiro? Conversar com a rocha ou carregar uma rocha? Qual que é mais maneiro? Teve um profeta, um juiz na Bíblia, o homem era tão forte que carregou os portões da cidade de Gaza, que fizeram uma pesquisa, os arqueólogos, esses portões na época, se fosse pesado hoje, daria 10 toneladas. Vocês que são matemáticos aí, 10 toneladas é quantos mil quilos? 10 mil. Sansão carregou 10 mil quilos nas costas. Onde é que está isso? Está na Bíblia. Mas não fala 10 mil, não precisa falar 10 mil. Fala os portões da cidade de Gaza. Os arqueólogos descobriram lá. De acordo com a época, se fosse pesar, daria mais ou menos 10 toneladas. 10 mil quilos nas costas. Um único também que carregou esse tanto de peso nas costas. Não tem mais ninguém. Matou 1000 homens numa queixada de jumento. Derrubou o templo de Dagon, as colunas. É a mesma coisa de você. O que eu posso. Aqui em Teixeira, eu não sei o que eu poderia de repente dar um exemplo.
num lugar que tivesse 2 colunas aqui, meu irmão, que para derrubar teria que trazer mais ou menos ali um monte de máquinas puxando de um lado e outras puxando de outro, com cabo de aço. Sansão, com a força de Deus, quebrou essas colunas de concreto e de ferro. O que eu estou querendo te dizer? Era mais fácil conversar. Tem coisa que é mais fácil conversar. Verdade. E por falta de conversa, muita gente está tendo problema. E Moisés teve um gravíssimo problema. Que Deus mandou ele falar, mas ele não quis falar. Que problema é em falar que o camarada não quer falar? É questão de querer. Querer. Se a pessoa quer, fala. E se não quer, não fala. Não fala. Só que tem um problema. Quando Deus manda, tem consequência. É bem difícil. É que Deus não esquece das coisas. Eu esqueço. Coisas que passam 5 anos atrás, eu esqueço. Deus, ele não esquece, irmão. Aí o perdão se eu pedir. E se eu esquecer de pedir perdão, eu fui perdoado? Foi não. Se eu esqueci de pedir perdão, foi perdoado, irmão? Não. Não tem perdão para quem não tem perdão. Perdoa-nos assim como perdoamos ou pedimos perdão. Não tem perdão para quem não pede. Pedir dá-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, quem não pede não recebe. Verdade. Deus mandou falar com a rocha. Moisés não falou, pegou um cajado e arremessou para a rocha. Mas Deus não envergonhou ele. Deus podia deixar ele sem água. Te mandei você falar. Não foi bater na rocha. Tu bateu, agora não tem água. Não, irmão. Nem sempre Deus vai envergonhar ninguém, não. Não é porque jogou água da rocha que significa que eu estou fazendo o que Deus manda. Ah, jorrou água da rocha, jorrou. Mas depois Deus vai ter um acerto de conta com Moisés. Porque não era daquela forma que era para sair água. Era da forma que Deus mandou. E o detalhe, irmão, é que tem que ser do jeito que Deus mandar. Aleluias. Na primeira vez, fere a rocha, feriu água. Segunda vez, fala. Por que ele não quis falar? Ele não confiou. Por quê? É questão de querer. Ele não queria, não tem problema, mas depois vai ter que acertar a conta com Deus. Não há nada nessa terra que Deus quer que eu faça e que eu não fizer, ou que se a pessoa não fizer, que vai passar impune. Tudo. Mas desse jeito é difícil entrar na glória. Moisés não entrou na terra prometida, meu irmão. Você acha que se a pessoa não obedecer, vai entrar? Eu estou falando na terra prometida, na terra, irmão. Não estou falando no céu, não. No céu ele está. Estou falando na terra prometida, na terra. Ele não entrou. Era o sonho de todo hebreu que estava no deserto. Andar 40 anos e chegar lá. Nessa terra. O senhor que é construtor, irmão Henrique. Camarada é um construtor. Qual é o sonho dele? É pegar uma construção e deixar pela metade ou concluir ela? Lógico que a pessoa vai pagar. Mas já pagou, qual é o sonho dele? Quer acabar, né? Vai acabar. Olha, fulano pegou essa obra ali, ó. Olha que obra bonita. O negócio ficou bonito. Bem rebocado, pintado. O negócio ficou só na cerâmica. O senhor também, irmão Santana, que entende dessas áreas aí. A pessoa pega um lote grande do nada. Depois levanta uma estrutura grande. Tudo nas pedras, no reboco e na cerâmica e na pintura. Ele quer concluir. É o sonho. Moisés tinha um sonho. Andar e chegar. Mas ele não chegou. Era uma atitude só. Fala com a rocha. Ah, mas Deus é bom, Deus não vai levar em consideração a minha fala. Não vou falar, não vai não. Vai ter consequência. Ah, mas eu não quis falar, vai ter consequência. Porque Deus mandou falar. E no Novo Testamento, tem uma passagem na Bíblia também que Deus mandou falar, não mandou? Alguém lembra de Marcos 16:15 aí? Ir por todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho.
Mandou falar. Falar a tempo e fora Do tempo. de tempo. Aí você acha que o povo de Deus também não vai ter um dia de acerto de conta? Vai ter, vai ter. Aonde que está isso na Bíblia? 2 Coríntios 5:10 está lá. Todos devemos comparecer diante do tribunal para acertar conta. É para ir para o inferno? É não, é para acertar conta. Já vão estar dentro do céu, mas acerto de conta lá dentro. Ah, mas lá não é lugar de alegria? É lugar de alegria, mas tem acerto de conta lá também. 4, 7. Ok. Bebeu. Moisés passou toda essa trajetória no deserto. E o maior sonho dele era chegar na terra prometida. Chegou Deus e disse: olha, Moisés, sim, meu senhor, sobe aqui para tu ver o negócio. Ele subiu no Monte Abarim. Oh Deus, mas que terra prometida linda, que dava para ver a terra. No monte, ele via as águas do Jordão, que já estava ali pertinho. Estava às margens do Rio Jordão, e o monte estava perto do Rio Jordão. E do lado de lá do Jordão já era a terra prometida. Era só questão de subir o monte, ele subiu. Agora veja, ele viu. Oh Deus, quando é que eu vou entrar lá? Eu disse: nessa terra tu não pisa o pé nunca. Nessa daí. Jesus. Mas Deus, eu estou lutando, Deus. Eu estou com 120 anos já. Eu com 40 anos saí do Egito, fiquei 40 anos no deserto, 80 e agora com mais 40 no deserto. Com 40 anos ele morou no Egito, virou doutor. Saiu do Egito com 40, casou ali com a filha de seu Jetro e viveu 40 anos apacentando as ovelhas no deserto. Ok, 40 com mais 40 que ele já tinha, 80. E agora quando ele tira o povo de Israel do Egito e vai para o deserto, ele está com 80 anos no deserto e ele fica 40 anos no deserto, total 120, já estava com 120 e querendo ver a terra. Eu disse: a terra tu já viu e tu não vai pisar o pé dela. Oh Deus, não toca nesse tempo. Mas o que foi que eu fiz? Você fez muitas coisas, mas o que mais me agravou, Moisés, é que eu mandei você falar e você não falou com a rocha. Irmão, por causa disso, para mim, isso é uma coisa simples. Para Deus, tem coisa que possa ser que para mim é simples. Possa ser que aquilo que é simples para mim não seja simples para minha esposa. Ou de repente, aquilo que seja simples para você pode não ser simples para alguém. E assim vice-versa. E para Deus a mesma coisa. Para Moisés era a coisa mais simples, era deixar de falar quando Deus mandou ele falar. Não sabendo ele que aquilo ali custaria a entrada dele na terra de Canaã. Ai, mas coisa teve mais, mas o que mais agravou foi aquilo ali. Aí tem uns teólogos que falam que a rocha era o próprio Cristo que seria ferido apenas uma vez, e Moisés, quando feriu 2 vezes, transgrediu. Ok, mas a questão ali foi a desobediência. E sem falar que muitas vezes Deus queria fazer algo e Moisés partia na frente. Vamos ter cuidado. Vamos orar antes de querer partir na frente de Deus. Quando Deus querer fazer algo, não vai para frente não. Não, Deus, não, você não vai fazer isso não. Não, Deus, não, você não vai fazer não. Todos que foram para a frente de Deus e diz: não, aqui você não vai fazer isso não, Deus. Aqui não, todos morreram, inclusive Moisés. Que teve uma vez que Deus queria fazer algo e ele chegou diante de Deus e disse: se tu fizer isso, tu pode riscar meu nome do livro da vida. É menos um aí no céu. Eu disse: tá bom, Moisés, não quero ver você em outro lugar não, tu vai aqui para o céu, fica em paz. Não vou fazer isso não. Tomou a frente, ficou bonito, pagou de herói. Mas entrou na terra? Não entrou. Deus lembrou disso? Lembrou. Porque quando Deus mandou ele falar,